Olá, boa noite. Dando continuidade aos conceitos de geometria analítica, da aula 10, das turmas do integrado de matemática 3 do IFRN Campus Santa Cruz. Estamos agora na continuidade desse momento assíncrono, o assunto de elipse, certo? Por definição, vamos começar, né? Por definição, a gente seleciona dois pontos F1 e F2 no plano e toma uma distância chamada de 2C. Deixa eu escrever aqui alguma coisa. A gente vai já falar do porquê esse chamaria esse 2C, tá? Mas por enquanto vamos deixar aqui ele nessa medida. 2C, que é a distância entre esses pontos. Mas vamos chamar de elipse todos aqueles pontos do plano que satisfazem essa situação. Eu vou ter uma distância desse ponto até esses, de um ponto P até esses dois pontos igual a 2A, sendo que eu tenho que ter 2A maior que 2C, ou ainda A maior que C. Professor, não entendi nada. Aqui um desenho, uma ilustração, só para a gente entender graficamente como é que funciona a elipse. Só lembrando que elipse não é esses desenhos internos, tá? A elipse vai ser essa figura geométrica. Estou tentando aqui meio que circular, a mesa digitalizadora não ajuda muito, mas é basicamente essa figura aqui, ó, do lado de fora, que tem esse comportamento. A gente já falar dos elementos dela, tá? Mas é interessante notar que é o seguinte, ó, do jeito que eu falei, eu selecionando um ponto aleatório dessa minha elipse e vendo os comportamentos das distâncias até os dois focos, vai ser sempre igual a 2A. Eu vou tentar fazer uma espécie de demonstração aqui só para a gente verificar e meio que comprovar essa informação. Por exemplo, essa primeira, A1F1 somado com A1F2. Então, veja bem que eu tenho o seguinte, eu vou chamar do A1F1 até X. Então, eu vou botar aqui em cima, ó, A1F1 mais A2, A1F2. Isso aqui é igual, se a gente for observar, do A1F1 eu chamei de X, e do A1 até o F2, eu vou ter a medida X e essa medida de F1 até F2 que a gente está vendo aqui embaixo, que vale 2C. Então, eu vou ter X mais 2C. Isso aqui fica 2x mais 2c. Vou colocar o 2 em evidências. Fica x mais c. E prestem bem atenção. Se eu olhando aqui para o 2c, do F1 até o F2, o O vai ser o centro da minha elipse. A gente vai já falar sobre isso. Se do F1 até o F2 eu tenho medida 2C, eu consigo compreender que do F1 até o 0 eu tenho medida C. Portanto, o x mais c, essa parte aqui, usando raciocínio similar, vai ser a metade do 2A. Logo, vai ter comprimento A. Então, a gente comprova aquela informação que acabamos de dizer. Beleza? Assim como, por exemplo, existe essa relação. Se eu inverter os pontos, por assim dizer, dos extremos, como a gente fez aqui o A1F1 e o A1F2, a gente vai ter essa igualdade. Por exemplo, selecionar aqui o A2. A2F2 até o A2F1, a gente vai ter essa comprovação. Vou até fazer de uma outra cor para vocês verem e não fazer confusão com vocês, tá bom? Vou chamar a medida de... Cadê você, meu filho? Desaparece o mouse em alguns momentos, sei lá. Mas é bagunçado. Vamos lá, bem aqui. Vou chamar de A2F2 de Y. Cadê? E aí o ruim é que quando escreve é ótimo. Então, usando o mesmo esquema, tá aqui em cima, eu vou ter A2F1 mais... Está aqui A2F1 mais A2F2, do jeito que está aqui, só está invertido, mas não tem problema. Do A2 até o F1, usando o mesmo esquema, a gente vai ter a medida Y mais 2C. E do A2F2 a gente vai ter a medida Y. E fica 2Y mais 2C, usando um raciocínio similar, pomos o 2 em evidências, perdão. Y mais C, a gente vê que isso aqui também vai ser 2A. Como 2A e 2A têm a mesma medida, a gente consegue compreender que A2F1 mais A2F2 aqui, né? Vai ser o mesmo tamanho de A1F1 mais A1F2, só mudando naturalmente os focos, né?
E aí a gente fala dos elementos principais da minha elipse. Os elementos principais vão ser, vou até escrever aqui, tá? São os focos. Vou marcar aqui com uma vez, porque tá ruim. Tem hora que. Não sei, pronto. Ó, acho que a sensibilidade dela fica ruim, não sei. Ó, o F1 e o F2 são os meus focos, são os focos da minha elipse. O centro vai ser esse ponto O. Uma informação importante: esse O aqui, galera, não quer dizer que é a minha origem, não, tá? A gente vai já trabalhar numa situação em que vai ser a origem, mas por conveniência. Mas não necessariamente o foco vai ser, aliás, o centro vai ser a minha origem. Certo? Vou ver se eu consigo escrever. Onde é que está aqui? Está aqui, pronto. Então, está aqui o meu centro. O eixo maior vai ser a distância de A1 até A2. A gente já viu que tem medida 2A. O eixo menor vai ser a medida de B1, segmento B1 até B2. A gente já viu que tem medida 2C. Chamamos de distância focal o comprimento do F1 até o F2, que tem medida 2C. A gente já viu isso. Vou colocar aqui. Aqui tem 2C. Aqui tem 2A, e aqui do lado, no vertical, 2B. Claro que o desenho na figura não ajuda, mas... E aí, aquilo que eu já tinha falado, o tamanho, ó, medida do eixo maior 2A, medida do eixo menor 2B, e a excentricidade, ela é uma informação muito importante quando a gente trabalha com elipse. O que vai ser a excentricidade? Vai ser a relação a semidistância focal e o semi-eixo maior. Eu medi C sobre A. Essa relação, galera, sempre vai sempre estar entre 0 e 1. Quanto mais próximo for do 1, mais achatado vai ser a minha elipse. Como assim, professor? Quando... Rapaz, essa luz hoje está contribuindo, viu? Para não dizer o contrário. Ó, vejam bem. Eu nem estou vendo, rapaz. Como é que pode? Por que não está ajudando? Eu já tentar fazer no Jamboard, é o jeito. Deixa eu levar para o Jamboard, que está tendo dificuldades aqui. O que eu estou falando para vocês? Suponha que eu pegue uma... Ó, aqui. Rapaz, agora foi. Ó, vejam bem, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se eu tiver essa situação aqui, um exemplo, que é uma elipse, ele tem aqui a excentricidade próxima de 1. Enfim, vou deixar esses errinhos aqui. E se tiver mais próximo do zero, eu vou ter mais próximo de uma circunferência, tá bom? Essa relação notável que a gente tem aqui do lado, ela é uma situação em que eu tenho o seguinte, ó. Como é que funciona? Imagina que eu seleciono aqui esse ponto, ó, do ponto 0 até o ponto A2. Vejam que eu tenho aqui a medida A. Imagina que eu selecione e puxe essa mesma distância, o tamanho desse segmento de reta, até o B1. Então vejam que aqui é como se fosse a diagonal, a hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí, como a gente tem o triângulo retângulo, vale essa relação, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso para elipse, tá bom? No caso, se a gente quiser traduzir isso na forma de uma equação, a gente vai tentar demonstrar aqui para vocês, precisamos nos lembrar dos conceitos, que são distâncias entre pontos, e da definição de elipse. Então, o que acontece? Ó? Eu selecionei um determinado ponto. Caramba, deve estar tendo alguma coisa. Selecionei um determinado ponto, que foi esse ponto P1. Ok. Deixa eu cancelar isso aqui.
esse meu ponto aqui, ponto P1, calculo a distância dele até o F1 e até o F2, sabendo que o F1 é menos C zero e o F2 C zero. Então, usando a fórmula da distância entre pontos, a gente tem essa expressão. Eu vou tentar mostrar ela rapidinho aqui para vocês no Jamboard. Certo? Como é que funcionaria? Vou fazer aqui rapidinho aqui as contas. Eu vou ter x menos c ao quadrado, sendo que isso aqui está bem ruim de escrever hoje, viu? Misericórdia. Mais x mais c ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado, igual a 2a. Rapaz, tá ruim, viu? Tá bem ruim mesmo. Não tava assim na outra aula. Pois bem, igual a 2a. Vou elevar isso aqui tudo ao quadrado, certo? Só que se eu elevar ao quadrado, ele fica um pouco confuso, bagunçado, né? E lembrando que aqui tem y menos zero, então vai ficar só y. Então eu vou deixar esse aqui somando primeiro, para facilitar a minha vida. X mais c quadrado. Vou já botar aqui o y ao quadrado, tá certo? Isso aqui é igual a 2a menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Notem que quando eu elevar os dois lados ao quadrado, eu tiro a raiz daqui, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui fica 4a2, e aqui vai ficar duas vezes o primeiro pelo segundo, 4 de toda essa expressão. E aqui vai ficar mais, eleva essa expressão ao quadrado, x menos c ao quadrado mais y2. Então, a gente já começa a cancelar y2 com y2. Realizamos o desenvolvimento de x2 mais 2cx mais c2 igual a 4a ao quadrado menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui vai ficar x2 menos 2cx mais c ao quadrado. Então, esse c ao quadrado cancela com esse c ao quadrado, esse x ao quadrado cancela com esse x ao quadrado. E aí eu vou começar a fazer algumas brincadeiras. Né? Esse menos aqui eu vou passar para o lado de lá. Então, eu tenho aqui 4a, raiz de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, né? Aqui tem 4a, e aqui tem menos 2cx, e aqui vai vir menos 2cx, então vai ficar menos 4cx. Vou dividir tudo por 4, então vou ter aqui a raiz de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a ao quadrado menos cx. E vou elevar tudo ao quadrado de novo. Então, isso aqui vai ficar a ao quadrado, que vou multiplicar essa expressão, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui vai ficar um produto notável, então vai ficar a quarta menos 2a ao quadrado cx mais c ao quadrado x ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter ó, a2x ao quadrado. Isso aqui no meio fica menos 2cx. Então, menos 2a ao quadrado cx, que a gente vai já cancelar com aquele. C ao quadrado mais a ao quadrado. Mais a ao quadrado y ao quadrado. Aqui do outro lado da expressão, eu vou ter menos 2a2cx mais c2x2. Então, notem que esse termo aqui a gente cancela com esse, certo? O que sobrou aí para nós? Tem ó, a ao quadrado x ao quadrado, a ao quadrado c ao quadrado, a ao quadrado y ao quadrado e a quarta, né? Se tivesse alguma coisa aqui embaixo, enfim.
Pois bem, o que eu vou fazer aí? Agora a gente vai começar a lembrar da primeira informação. A gente tinha lá daquela relação notável, A2, B2. Mas vamos fazer o seguinte, vou trazer aqui tudo que tem x para antes da igualdade. Então, eu tenho aqui A2, x2, menos C2, x2. Vamos olhar agora o que tem y, mais A2, y2. E aqui eu vou ter do outro lado da igualdade, ó, A4. E esse menos A2, C2 eu vou deixar aqui, passar para o outro lado de lá. Vou colocar o x2 em evidências. Isso aqui vai ficar A2 menos C2. A2y2 igual a... E vou colocar o a ao quadrado em evidências. Então, aqui vai ficar a ao quadrado menos C2. Olhando para essa expressão, ó, o C2, se eu passar o b ao quadrado, vai passar assim. Aliás, isolar o b ao quadrado, eu vou ter A2 menos C2. Então, isso aqui é o B2. Então, essa minha expressão ó, vai ficar x2 mais A2y2 igual a 2b2. E dividir 2, finalmente, eu vou resultar no x2 sobre A2, y2 sobre A2 aqui, igual a 1. Peço desculpas aí pela lousa, que não estava assim nesse instante, piorou, não sei porquê. E aí a gente chega nessa expressão, certo? A gente não precisa estar preocupado com relação a essas demonstrações e comprovar, tal. E aí o que acontece? Eu posso modificar essa minha elipse. Ou de repente, de claro para o escuro, né? Que diferença, dá um choque de... Enfim. Vejam que eu tenho aqui, inicialmente, uma elipse com eixo. Posso inverter. Eu posso ter uma elipse com eixo vertical, o eixo maior, é claro. Desse jeito. Quando eu fizer isso, o que acontece com a minha configuração da minha... a configuração da minha equação? Eu vou só fazer uma permutação. Não era x ao quadrado sobre a ao quadrado? Então, agora eu vou ter aqui o y ao quadrado. Então, toda vez que vocês tiverem uma situação onde vocês observarem que o x estiver em cima do a, o a representa o eixo maior. Então, o eixo maior vai ser horizontal. Agora, se tiver um y, o y sobre o a, então o eixo maior vai ser vertical. E assim por diante, tá bom? Outra situação que a gente pode ter é que não necessariamente o meu centro da minha elipse esteja na origem do meu sistema. Então, como a gente já fez de uma forma parecida, não sei se vocês lembram lá da distância entre pontos, a gente faz a mesma coisa. A gente vai trasladar o meu sistema de acordo com essa figura, e aí a minha equação, no caso, se for com o eixo maior horizontal, eu vou ter x menos x0, ou xc, algumas publicações têm isso, a ao quadrado sobre a ao quadrado. E y menos y0, yc ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E se eu inverter isso com o eixo maior vertical, acontece a mesma permutação do que a gente fez. Essa equação anterior fica y menos y0 sobre a ao quadrado, do jeito que vocês estão vendo aí. Tá bom, para a gente ir para frente. A equação geral é só desenvolver, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, porque tem muita álgebra. Eu já gastei álgebra lá na demonstração da primeira. Mas, no geral, o que acontece? Eu vou pegar aqui um exemplo. Nesse exemplo, eu vou ter uma equação reduzida que tem centro no ponto x0, y0 e o eixo maior é o eixo horizontal. Quando eu faço o desenvolvimento, tira MMC, multiplica, sabe, faz todo aquele processo, a gente chega nessa situação, nessa equação aqui de baixo, a gente está vendo que ela está bem grande, né? Essa equaçãozinha aqui. Toda essa equação. Aí o que acontece? Assim como a gente fez lá em circunferência, não sei se vocês lembram, a gente pode modificar para não ter que escrever esses números grandes, né? E até porque, por vezes, a gente vai achar uma expressão geométrica que representa uma cônica, mas que, por não estar escrito na sua forma original, a gente sente dificuldade. Naturalmente, nós fazemos as devidas modificações, né, de coeficientes para simplificar, e aí
A obrigação que eu tenho que ter para ter um elipse é ótimo, é o seguinte, ó, que eu tenho que ter A e B obrigatoriamente com o mesmo sinal, o A tem que ser diferente de zero, porque senão ele deixaria de existir, se tornaria uma parábola. B da mesma forma, e o A e o B, eles têm que ser diferentes. Por quê? Porque se eles forem iguais, eles vão ser uma circunferência. Então, eles sendo diferentes, circunferentes, ia ser interessante. Eles vão ter a minha elipse, tá certo? Até trago aqui um exemplo. A ideia, nada de eu trazer a transformação da equação geral para a equação reduzida, é só fazer o desenvolvimento da reduzida para a geral, ou fazer completamento de quadrados. O contrário é um pouco mais trabalhoso, tá? Mas não tem tanto segredo. Você sabendo fazer o completamento, exemplo, esse aqui, ó, só para começo de conversa, né, para ver se a gente entendeu. Eu tenho uma elipse com centros no ponto 3 e 2, tá certo? O comprimento do eixo maior, lembra que aqui está o quadrado, então o comprimento do eixo maior é 10 unidades. Ah, é uma elipse com eixo maior horizontal. O comprimento do eixo menor é 9, 6, aliás, porque tira raiz e dobra. E aí, fazendo as contas, eu pego, ó, tiro o MMC, que dá 225, fazendo aqui o produto, eu vou ter 9x3 menos 3 ao quadrado, e aqui dá 25. Né? Fazendo as contas, produto notável, eu chego nessa expressão, 9x2 mais 25y2 menos 54x menos 100y menos 44 igual a zero. Então, acreditem ou não, essa expressão, que está na minha forma geral, ela representa uma elipse, tá certo? Vou colocar aqui alguns exemplos, só para a gente exercitar e treinar e encerrar a aula de hoje, tá bom? Deixa eu ir aqui para o próximo Jamboard, ver se ele vai me contribuir. Por exemplo, nessa primeira, quero a equação de elipse, então eu vou observar que essa elipse, ela é uma elipse com eixo maior horizontal, então vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vejam que o tamanho do meu eixo maior é 2A, aqui é 5, né? Então eu vou ficar, ó, aliás, o centro é 0, 0, então aqui já não tem muito segredo. O tamanho é 5 unidades no meu eixo maior e o tamanho aqui do meu eixo menor é 3 unidades. Então a minha equação, a primeira, item A, vai ser x2 sobre o A ao quadrado, o A é 5, portanto 5 ao quadrado, aqui é mais, y2 sobre 3 ao quadrado igual a 1. Ou, se eu quiser, eu posso até desenvolver. Sobre 25, y2 sobre 9 igual a 1. Aqui é a equação da primeira. Vamos para 2. A 2, eu tenho uma elipse com eixo maior vertical, tenho o comprimento do eixo do semi-eixo menor, mas eu não tenho o comprimento do eixo maior. Ora, mas aí eu me lembro da relação lá, ó. Eu consigo fazer o desenho de um triângulo retângulo. Se for fazer, eu vou até ajudar aqui, ó, exatamente para mim determinar a medida do meu eixo maior, que é o que eu preciso para realizar a construção da minha, vou chamar isso aqui de A. Aqui tem 4 unidades, aqui tem 3. Como aqui é triângulo retângulo, a gente vai ter A ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 16 mais 9, que é 25. Então, o A vai ser raiz de 25, que é 5. Obviamente, a gente considera apenas o valor positivo, porque não temos interesse. E aí, a minha equação, que é uma equação vertical, vai ficar do tipo y ao quadrado. O eixo maior tem 5 unidades, então aqui vai ficar 5 ao quadrado. Lembra que está na origem, né? Então aqui não tem nem segredo. E aqui vai ter 3 ao quadrado igual a 1. Vejam que, ó, aqui ficou y ao quadrado sobre 25 mais x ao quadrado sobre 9. Ficou bem parecida com o item A, mas está diferente, né? E aí, ó, a diferença é que elas ficou um horizontal e o outro vertical. No caso aqui do item C,
é bem parecido, eu vou pular, tá? Vamos para o item D, que é um pouquinho mais trabalhosa, e aí a gente vai tentar ganhar tempo. No item D, o item C pode ficar de exercício. O problema é, que ponto é esse aqui, ó? Eu não sei o centro dessa minha elipse. Que ponto é esse aqui? Eu não tenho essa medida. O que eu tenho, vejam bem, são os pontos 6 e 10, tenho o ponto 2 e 7, e aí se a gente pudesse, a gente conseguiria construir um triângulo aqui, ó. Para ver se sai. Não, sai não. Eu conseguiria construir um triângulo. E aí a gente tentaria determinar os elementos. Ó. Por exemplo, como aqui é 6, 10 e aqui tem 2, 7, a gente consegue compreender que essa medida aqui da minha ordenada tem comprimento 10. Como aqui embaixo, ó, do 2 até o 6, tem comprimento 4. Aqui tem comprimento 4, aqui tem comprimento 3. Fazendo a conta, a gente acha que o A é 5. E o centro vai ser que ponto? Bem, eu vou baixar 6 unidades menos 3. Eu vou ter aqui um 3. E eu vou estar somando 4 unidades para a direita. Portanto, aqui vai ser... perdão, desculpas, eu estou fazendo uma bobagem aqui. Na realidade, esse valor aqui da minha abscissa é 6. E o valor da minha ordenada vai ter 6, ó. Isso. E o valor da minha ordenada, que aqui foi do 2 até o 6, 4, então vai ser 7 unidades, porque eu vou subtrair 3 unidades aqui do 10. Dito isso, eu achei o meu centro, tenho as medidas aqui do meu eixo maior e do meu eixo menor. O meu eixo menor é 3, a excentricidade é 4 e o meu eixo maior é 5. A minha elipse é uma elipse horizontal, então a minha expressão aqui vai ficar, vejam bem, x menos 6 ao quadrado sobre meu eixo 5 ao quadrado, que dá 25, eu já vou colocar aqui a resposta, tá bom? No final, mais y menos 7, tudo ao quadrado, sobre o eixo menor é 3, então aqui fica 9, vou construir meu item D. Para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai tentar determinar esse item 2, tá bom? A 2, ó, tem uma equação na sua forma geral, 9x2 mais 25y2 igual a 225. Vamos tentar escrever essa equação na minha forma reduzida, que aí já fica mais fácil de eu determinar os elementos, tá bom? Veja bem, vou dividir tudo por 225 para mim ter 1 aqui. Quando eu dividir, isso aqui vai ficar x2 sobre 25 mais y2 sobre 9 igual a 1, ok? Então, olhando para isso aqui, o que eu já tenho de informação? Que o centro está no ponto 0, 0, que eu tenho uma elipse horizontal, com o eixo maior horizontal, que o A vai ser igual a 5, que o B vai ser igual a 3. Lembrando lá da minha equação A2, B2 mais C2, a gente chega rapidamente à conclusão que o C vale 4, tanto para a direita quanto para a esquerda. E que era a excentricidade, né? Então, é só eu relacionar a excentricidade a 4 sobre 5, que é 0,8. E os pontos focais, eu não vou fazer o desenho, é só trazer 4 unidades para a esquerda, 4 unidades para a direita. Eu vou botar aqui F1 menos 4 e 0, e o F2, 4 e 0. Ok, queridos? Então, esse aqui foi elipse. Vou encerrar aqui a gravação e disponibilizar para vocês, tá bom? Um cheiro e até mais.